Salve galera! Salve galera! O tema do vídeo de hoje é Silvio de Almeida, identitarismo e representatividade. Esse é mais um vídeo daquela dinâmica nova do nosso canal, né? Um vídeo que a gente grava em casa, no estúdio. Lembrando que os vídeos de estúdio continuam todo domingo, 5h30 da tarde. E nesse vídeo a gente vai reagir a uma entrevista do ministro Silvio de Almeida. Silvio de Almeida, que é um intelectual muito importante, que vem tendo um peso muito grande no debate público nos últimos anos. É um cara que vem de uma formação jurídica muito próxima à linha de pensamento, inclusive do professor Alisson Leandro Mascaros, que orientou o Silvio de Almeida, que o Silvio de Almeida sempre está falando do Mascaro, inclusive em várias entrevistas. E o Silvio deu entrevista para o UOL. É uma entrevista muito boa, que o Silvio ajuda a entender os limites do debate de representatividade e a ter uma visão correta do que é a questão do tão chamado identitarismo, né? Que é um termo muito usado e pouco compreendido. Eu preciso, inclusive, pensar num cenário, né? Esse guarda-roupa atrás não fica muito legal, mas é isso, é o que a gente tem para hoje. Então, vamos sacar o vídeo do Silvio. Vou dar o play. É a camiseta da seleção da Bolívia. Do André Santana. Lembrando que aqui no canto de baixo do vídeo tem o QR Code do nosso Pix. Então, se você quiser ajudar a manter e melhorar nosso canal a partir de uma doação do Pix, só encostar o celularzinho e já era. Então, vamos sacar agora o que o Silvio de Almeida fala no vídeo. Silvio Almeida, na verdade, não tem um de Almeida, né? Enfim. Ficaria melhor se... É melhor guarda-roupa do que stand de livro. Mas stand de livro é Mas é Silvio loucura. Almeida, gente. Professor Silvio, mais uma vez um prazer estar aqui nessa entrevista com o senhor. Queria falar de umas faces mais evidentes, né, do racismo estrutural, que é o sistema de justiça no Brasil. Né? O Brasil tem uma das maiores populações encarceradas do mundo, mais de 680 mil presos, 30% deles ainda aguardando julgamento, né, em celas amontoadas, dominadas por facções e sem política de ressocialização. Por outro lado, do outro lado da balança, a gente tem uma ínfima presença de negros entre os operadores do direito. Né? Então, o próprio Conselho Nacional de Justiça, no censo, mostra que esse número não chega a 12, 13, a partir de 2020, com ações afirmativas até que chegou um número mínimo de 20 de entrada, né? Mas ainda um número muito baixo e muitas denúncias de que sentenças, né, julgamentos são determinadas pelo racismo, né, por esse racismo estrutural, que faz com que a justiça brasileira seja muito mais punitivista, vingativa, violenta até com pessoas pobres e pretas. O senhor acredita que se nós tivéssemos mais negros entre juízes e promotores, desembargadores, teremos menos desigualdade nesse tratamento da justiça brasileira com pobres e pretos? Note uma coisa interessante. Não conheço o André, jornalista, então peço até desculpas e tal, não conheço. Mas veja, o André faz uma pergunta que é meio que o senso comum dos movimentos negros, inclusive de vários movimentos sociais, que é, muito se fala de racismo estrutural, mas a consequência prática é imaginar assim, não, pô, tem muito racismo porque a gente tem poucos negros no Congresso Nacional, no STF, nas assembleias estaduais, nas prefeituras, nos governos do estado, nos ministérios. Som falhando? E aí, com a maior representatividade, com acesso de pessoas negras ao poder, isso mudaria. Primeiro que se faz uma equalização entre poder e governo, que não é exatamente correto. Poder é uma coisa diferente de governo, viu, gente? O governo faz parte de uma mecânica de estruturas do poder, mas estar no governo não é ter o poder. O poder, inclusive, passa por uma capacidade de classe de ditar os rumos da economia, da política, da cultura, do mundo jurídico e tal. Isso passa pela propriedade privada dos meios de produção. Beleza. E aí o Silvio, veja, ele dá uma resposta que, sem discordar, e esse é a chave central. Veja, tem alguns marxistas que querem pagar de muito radicais, que falam assim, não, esse negócio, representatividade, identitarismo, veja, a pergunta do André diz respeito a um problema real. A maioria da população é negra, da população trabalhadora, a maioria da população brasileira, mas a população está subrepresentada nos postos estratégicos, tanto do Estado burguês quanto do mercado capitalista. Isso é um problema real. Ok. Há uma questão real.
inclusive nos partidos políticos de esquerda, socialistas, comunistas, o papel de pessoas negras vindas da classe trabalhadora nos cargos de liderança, de figura pública, de visibilidade, de parlamentares é muito baixo. Boa parte deles, inclusive, são brancos oriundos da classe média, da pequena burguesia. Então isso é um problema real. Agora, uma resposta a esse problema a partir da representatividade dá uma solução concreta para, por exemplo, o problema do encarceramento em massa. Eu acho que aqui a resposta do Silvio é muito boa, porque ele diz sobre o problema que é real, ele não nega o problema, porque quem nega o problema, inclusive, precisa Salve, Gui. Beleza, mano? repensar com cuidado, viu, sua visão, porque essa negação absoluta do problema pode ser sintoma de racismo. Mas também diz dos limites claríssimos da noção de representatividade. Bom, cara, essa resposta ela é uma resposta que tem uma reflexão um pouco mais vamos dizer, existe uma reflexão um pouco mais alongada, a gente tem que refletir um pouco mais sobre o significado disso que você coloca. Bom, o problema central daquilo que você me fala é a questão da representatividade. Esse é o termo, né? Ou seja, a grande pergunta que se faz é: a presença de pessoas oriundas de grupos minoritários, entenda-se minoritários, grupos que são historicamente discriminados, grupos que, em geral, não partilham dos espaços de poder. A presença de pessoas desses grupos nesse espaço de poder é capaz de mudar a dinâmica desse espaço? Bom, a resposta é: depende. Porque a representatividade por si só, ela pode não significar nada. Inclusive, você colocar pessoas de grupos minoritários em espaços de poder, sem que esses espaços também não sejam modificados, não sejam transformados, na verdade serve muito a um certo discurso que vai legitimar a continuidade da discriminação, mas que vai se servir dessas pessoas que são de grupos minoritários como uma espécie de legitimação, como uma espécie de álibi, né? Para continuar sendo espaços que discriminam e as pessoas que ali comandam continuam discriminando. É isso, é esse, meu ponto é esse. Gente do céu, precisíssimo, mano. A representatividade, da forma como é usada muitas vezes hoje, acaba sendo mais nociva do que para resolver os problemas. Salve, Skip. Obrigado, mano, pelo follow. Seja muito bem-vindo. Dizendo o seguinte: bom, agora existe um negro aqui. Olha só, agora nós temos um negro, temos uma mulher, temos uma pessoa LGBT, né, de grupo LGBT. É o caso, inclusive, acho que bem característico, por exemplo, da Polícia Militar. A Bahia, há muito tempo, tem comandantes negros e negras, a Polícia Militar. E hoje a Polícia Militar da Bahia é uma das que mais mata no Brasil. Então, assim, o fato de ter um comandante negro na Polícia Militar muda o papel estrutural da Polícia Militar no capitalismo brasileiro? Não. O fato da Rede Globo ter uma Maju apresentando o Jornal Nacional, ou ter uma Thaís Araújo fazendo novela, muda o papel da Rede Globo, que defende programas econômicos essencialmente antipopulares e racistas, porque, inclusive... O fato da rampa, do Lula ter subido a rampa com cachorro, com negro, com índio, com LGBT, muda o fato de que a política adotada de austeridade pelo Haddad junto com Lula continua encarcerando negro, continua deteriorando a renda do brasileiro. Não muda. Segundo o próprio segundo o próprio Silvio Almeida, quem defende, por exemplo, uma política de austeridade é racista, já que as políticas de corte de gastos, distribuição de políticas públicas afeta principalmente a população negra. O que é que o grupo defende? Austeridade. A cobrança do IR, o não cumprimento do salário mínimo na campanha, a PPI, o teto de gasto, oprime necessariamente a maioria negra, a maioria pobre negra periférica. É isso. Quando eu falo sobre a rampa e o pessoal não entende, é isso. Mas a foto da rampa tá lá, as pessoas se sentem representadas de alguma forma, mas o que acaba, a máquina continua moendo sempre no nosso lombo.
É isso. Corte de investimento público, privatização, retirada de direitos trabalhistas e por aí vai, né? Os grupos LGBTQIA+. Então, nesse sentido, nós não precisamos fazer mais nada. Então, quer dizer, o sistema está funcionando, como, na verdade, é apenas uma forma de maquiar, de enganar, né, e de mostrar que existe uma certa igualdade, onde, na verdade, as relações de poder continuam as mesmas. Agora, respondendo a sua pergunta, falei depende. Então, ao mesmo tempo, o que significa ter pessoas de grupos minoritários nesse espaço? Significa também que a luta, a pressão dos grupos minoritários está, de alguma maneira, afetando a dinâmica dessas instituições. Por isso que eu gosto de fazer uma diferença entre racismo na sua dimensão estrutural e na sua dimensão institucional. Então, quando a gente fala de representatividade, nós estamos falando, portanto, da dimensão institucional. As instituições, portanto, elas podem estabelecer... Veja, esse ponto é fundamental, porque tem muita gente que não lê o livro do Silvio, né? Fala de orelhada. Por exemplo, eu tenho algumas opiniões sobre a trajetória do Silvio Almeida, desculpa, que não é o caso de expor aqui agora. Mas veja, no livro do Silvio, há sim uma base teórica para um militante, um intelectual como ele, adentrar nas instituições para tentar combater práticas institucionais racistas. E no livro do Silvio, isso não é dito que isso acaba com o racismo. Assim como na fala dele, nas entrevistas, ele também não fala que isso acaba com o racismo. Então quem diz que a partir do livro do Silvio ele não poderia ser ministro, eu acho que leu mal. Sinceramente. Eu acho que leu mal o livro do Silvio. Pelo contrário, essa diferenciação entre racismo estrutural e racismo institucional, ou seja, como essa estrutura racista se reflete, se reproduz nas instituições, o enfrentamento ao racismo institucional passa, sim, por disputar espaços da institucionalidade. E aí, claro, existem formas e formas de disputas. Táticas e táticas diferentes. Mas veja, eu não acho uma incoerência do Silvio em relação ao livro dele. A trajetória do Silvio e alguns aspectos polêmicos da biografia dele, como o caso do Carrefour, o encontro na Fiesp, ele e o Preto Zezé, eu não vou debater nesse vídeo. Mas veja, falando especificamente do livro. Quando foi anunciado o Silvio ministro, eu vi muitos comentários, especialmente no Twitter, que para mim eram de pessoas que não leram o livro do Silvio. Assim, pegaram de orelhada. Assim. Distintas formas de representação daquilo que são. Então, as expressões elas são espaços de conflito. Então, significa assim, existe possibilidade de grupos minoritários ascenderem dentro dos espaços institucionais, é porque essas lutas, de alguma maneira, elas funcionam. Porque existe uma dinâmica de negociação, aquilo que Gramsci chamava, né, de consenso e violência. Estabelecer consenso para que, de certa maneira, você mantenha a estabilidade das instituições. Então, é importante, mas não é o ponto fundamental. Nós temos que entender que tipo de representatividade é essa, entender que tipo de dinâmicas nos espaços de poder estão estabelecidas para que nós... Veja, vou até abrir a tela toda. Aqui o Silvio dá a chave. É importante, mas não é o ponto fundamental. Eu tenho 2 vídeos no canal sobre representatividade. O primeiro vídeo eu não gostei tanto, depois eu fiz até uma autocrítica sobre ele, porque eu acho que eu minimizava demais a importância da representatividade. Eu acho que é um ponto importante. Eu acho que é um ponto importante, especialmente para tensionar os espaços, particularmente da esquerda, movimento sindical, centrais sindicais, sindicatos, partidos políticos, sociais, associações culturais, partidos políticos, em que quer se falar em nome da classe trabalhadora. E as lideranças são todas brancas, pequeno-burguesas, né? E não trabalhadores. Não tem uma Dona Maria, não tem um Silva, não tem um Santos da favela, gente que começou a trabalhar cedo, só tem esse povo com um sobrenome alemão, italiano, polonês, Gleisi Hoffmann, inclusive, o sobrenome dos outros aí. O que eu quero dizer é o seguinte: o debate sobre representatividade ele é importante para tensionar vários espaços, para cobrar, inclusive, mudanças em dinâmicas institucionais de vários espaços. Jones Mas ele não resolve mas sou trabalhador. o problema do racismo, que, como diria o Malcolm X,
e o Silvio também fala isso, por exemplo, no livro dele, né, não com as palavras exatas do Malcolm X, mas é isso, não existe capitalismo sem racismo. Qual é essa estrutura do racismo estrutural? A estrutura são as relações capitalistas dependentes do Brasil, né? Que o capitalismo brasileiro surge no bojo de mais de 300 anos de escravidão e colonialismo, em que, no processo de abolição, a população negra assume o lugar de exército industrial de reserva ou superpopulação relativa, como aquela franja do proletariado que se torna, inclusive, o setor majoritário do proletariado, que vai ser super explorado e vai passar por uma dominação política brutal, violenta e lastreada em estruturas genocidas. Essa é a estrutura do racismo estrutural, percebe? Então, assim, não resolve, mas é importante. E repito, quem nega o debate sobre representatividade, quem acha normal que na direção nacional de um partido político que se coloca como de esquerda, socialista, comunista, praticamente não tenham pessoas negras, tem um problema, né? Esse problema se chama racismo, né? Basicamente assim. O que seria o ponto fundamental, senhor? O que precisa ser feito para que esses espaços efetivamente sejam reais mesmo, espaços de poder reais e não apenas uma coisa assim, temos aqui um negro, temos uma mulher, temos alguém LGBT, que ia mais. Vamos dar um exemplo de um debate que é um debate que está um debate que está muito forte na sociedade brasileira hoje, por conta, talvez a gente vai até conversar sobre isso, que é a política de ação afirmativa. As políticas de ação afirmativa são fundamentais, elas são resultado de uma luta histórica, né? A ação afirmativa, por excelência, né? No caso, a ação afirmativa são as políticas de promoção da igualdade e que tem várias modalidades, tem várias técnicas de promoção da igualdade, entre as quais aquela que nós mais conhecemos, que são as cotas, né? No caso, as cotas raciais das universidades. Então, vejam, é fundamental a presença de negros nas universidades. Isso mudou a dinâmica das universidades. Isso não tem a dúvida. Agora, você pergunta aqui, o que é o ponto fundamental? Nós temos que pensar em como essas pessoas vão ficar nesse espaço, como esse espaço vai ser modificado para que outras pessoas pertencentes a grupos minoritários possam adentrar esse espaço e como esse espaço pode ser modificado. Então, hoje a discussão é a seguinte: não é só colocar o negro na universidade, é dar as condições para que ele permaneça na universidade, é dar as condições para que a própria universidade ela possa se modificar, uma vez que, tendo pessoas de grupos diferentes, é necessário que a própria universidade se abra. Eu estou falando agora do ponto de vista do currículo, estou falando agora do ponto de vista das relações. Eu vou até aqui abrir a tela. Veja, esse ponto é fundamental. Por exemplo, o exemplo de Silvio é maravilhoso. Cotas, importante. Gente, eu tenho uma bexiga de passarinho, eu quero mijar de novo, cara. A Universidade Brasileira continua elitista, aristocrática, antipopular, antinacional e de costas para a maioria da necessidade do nosso povo. Então, assim, é importante as cotas, sem dúvida, pô. Sem dúvida. Você pega a universidade antes e depois das cotas, um negócio fundamental. Agora, a Universidade Brasileira continua longe da maioria do povo trabalhador. É a universidade de costas para as demandas da classe trabalhadora. Ou seja, continua de costas para a maioria do povo negro. Então, assim, a universidade se enegrece, tem mais pessoas negras, mas o papel estrutural da universidade no capitalismo independente e as próprias características formativas da universidade ainda não foram transformados. E vão ser, inclusive, no bojo de um projeto de universidade popular, que o Darcy Ribeiro chamava de universidade necessária, dentro de um amplíssimo movimento de massas com perspectiva de revolução brasileira. Além disso, o próprio Silvio comenta, né, pô? A população negra entra, o estudante negro, a estudante negra entra, mas e a política de permanência? Então, por exemplo, ter cotas de um lado e ter política de austeridade na outra ponta, que corta permanentemente verbas da universidade e da assistência estudantil, por exemplo, o estudante negro entra por uma porta e sai pela outra, porque não consegue se manter. Então, repare, a fineza do argumento do Silvio é muito boa. Pô, as cotas são fundamentais, mudar a cara da universidade, mas isso só não basta, é preciso mudar a própria universidade, que ainda é, possível não dizer isso diretamente, mas eu estou dizendo, elitista, aristocrática, de costas para a maioria, e racista. A maioria do povo trabalhador do Brasil, que é a população negra, e
que não tem um papel, que deveria ser sua missão histórica, na superação da dependência e do subdesenvolvimento brasileiro, com perspectivas ao socialismo e à integração regional da América Latina. Na universidade, para que outras pessoas desse grupo possam ali se manifestar. Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu estou falando dos espaços das universidades, das empresas, estou falando dos espaços governamentais. Ou seja, o ponto fundamental é que você tenha, de maneira permanente, formas de discutir a discriminação e as desigualdades no interior desses espaços institucionais. Porque se você não tiver isso de maneira permanente, a discriminação ela não vai ceder simplesmente porque pessoas de grupos minoritários estão naquele espaço. Então, se a instituição não se modifica, não adianta você colocar pessoas dentro desse espaço sem uma política institucional para receber essas pessoas. Porque a gente sempre pergunta o seguinte: as instituições estão preparadas para receber as minorias? A gente nunca se pergunta. Ou melhor, o contrário, a gente pergunta: as pessoas estão preparadas para estar nas instituições? A pergunta é o contrário: as instituições estão preparadas para receber as pessoas? Exato. Dos grupos? Então, esse é o ponto fundamental. E isso é feito sob medida, né? Então, a política de cotas é um exemplo muito claro. A gente tem que discutir agora de política de cotas, não é só a entrada, vamos discutir agora a permanência dessas pessoas. E temos que discutir também, de maneira a fiscalização e como a gente pode aprimorar, né, o aprimoramento da política de cotas raciais no Brasil. Esse é o ponto da discussão agora. Não é só a entrada, não é só estar lá. É como se está e como se pode permanecer. Esse é o ponto fundamental. O Silvio não falou, mas pelo que eu acompanho dele, eu acho que ele concorda, de debater também o projeto de universidade e o projeto de Brasil que a gente quer. Né? Tipo assim, não dá para, por exemplo, o Silvio, no debate, no exemplo sobre cotas, ele tocou na questão dos currículos. Não dá para ter população negra e ter um padrão político-pedagógico extremamente colonizado, pautado pelo colonialismo cultural, que está de costas para a América Latina, para o próprio Brasil. Né? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, que inclusive quem me acompanha deve estar até enjoado de ouvir ele. Na minha graduação em História, eu li mais autores franceses do que autores latino-americanos. Então, meu amigo, olha, o que eu li de Michel Foucault, de Pierre Bourdieu, da Michel Perrault e por aí vai, assim, Escola dos Análises foi um absurdo. Agora, argentino, eu acho que a única professora que passou é a professora de América, a professora Patrícia, que gostava muito do Marc Kaplan. Boliviano, não de nenhum. Equatoriano, uruguaio, sabe? Tipo, então, aí, Júnior, não pode ler francês? Pode, meu querido. Você pode ler o que você quiser, viu? Seja livre, a vida é sua. Agora, a instituição tem que ter uma preocupação com a descolonização do seu currículo, do seu padrão de ensino, do ensino da pesquisa e da extensão, para fazer com que o Brasil se descubra, se volte para a América Latina e consiga pensar perspectiva concreta o que é soberania nacional. E soberania nacional, um país da periferia do capitalismo, significa uma afirmação de um projeto de superação da dependência e de um projeto anti-imperialista, que no Brasil necessariamente passa pelo protagonismo da população negra. Porque não existe projeto socialista e projeto popular no Brasil se não for negro. A minha companheira e uma pessoa que eu tenho uma interlocução gigantesca, Mirella Santana, né, ela brinca e fala assim, brinca não, ela fala sério, né? Ela fala, a Revolução Brasileira, eu boto muita fé no que você está falando e tal, mas agora a Revolução Brasileira é comandada por pessoas negras, porque é a classe trabalhadora, né? A cara da classe trabalhadora. Então, se a gente tem um movimento revolucionário, se a gente tem um projeto de país em que a questão negra não é um eixo norteador, não é um eixo central, a gente tem um problema. Pensar a Revolução Brasileira sem pensar a luta antirracista como elemento central é um problema gravíssimo. É um problema de compreensão da realidade brasileira, é um problema de compreensão da classe trabalhadora brasileira, é um problema teórico, é um problema epistemológico e é um problema interno das organizações políticas que se propõem a um projeto revolucionário. Então a representatividade tem limites muito claros. Beleza, suave. Uma política centrada na questão das identidades só
tem limites muito claros. A questão é, para além dos limites, qual é a resposta que você dá a essas questões dentro de um projeto mais amplo de Revolução Brasileira. Então, assim, não, eu sou comunista, eu não quero saber do debate sobre representatividade, não. Tem um problema com essa formulação. Que merda racista, Ricardo. Não, eu sou comunista e eu quero sim fazer um debate sobre representatividade, eu quero que as organizações políticas de esquerda tenham a cara da classe trabalhadora, que a gente tenha uma preocupação com enegrecer as organizações políticas, as lideranças políticas, os formuladores intelectuais, com pensar a questão racial com a centralidade que ela merece num projeto revolucionário, só que deixando claro que o racismo só vai ser enfrentado nas suas bases num processo de ruptura com o capitalismo. Aí beleza, estamos conversando num bom caminho, né? Mas infelizmente não é isso que a gente vê na maioria das organizações, né? Juliana? Oi, Silvio. Ouvindo você falar aqui, também estava pensando sobre uma outra dinâmica, né? A questão também de, por exemplo, colocar Revolução Negra. Acho que ele tá falando, cara, que a Revolução Brasileira necessariamente ela é negra. É isso que ele tá falando, cara. pessoas negras, colocar mulheres por exemplo, nos ministérios e não ter essas pessoas só como exemplo, né? Eu tenho aqui, mas dá poder de decisão, de mexer nas estruturas, né? E aí, pensando nisso, uma questão que está colocada nesta campanha diz respeito às políticas identitárias também, que é uma coisa que também é difícil dentro dos partidos de esquerda, e até o próprio Ciro Gomes tem lá uma crítica muito forte a isso, como se discutir e priorizar né, as políticas identitárias fosse uma coisa que afastasse o eleitorado. E esse é um debate difícil pro PT, pro PSOL, para se entender e para agregar. Você acha que como é que se resolve isso dentro da esquerda? Ou então não você também, enfim, acredito que não, mas tem essa ideia de que nesse momento não vamos falar disso, porque senão a gente não vai agregar e o conservadorismo vai vencer. Como é que você vê esse debate interno e como é que a esquerda vai resolver essa situação? Nós chegamos nessa desgraça que nós temos hoje. Primeiro, eu acho, destacar, eu assisti essa entrevista inteira, né? Tô fazendo react para vocês de algumas partes. Destacar como uma entrevista é muito boa, viu? As perguntas. Por incrível que pareça, As perguntas Vocês boas. viram a pergunta anterior, né, do André, agora essa Juliana, duas perguntas, aí massa. Pá. Impressionante, no UOL. A entrevista inteira é muito boa, inclusive eu fiquei impressionado. Possível, eu conheço, leio, acompanho há muito tempo, tá? Enfim, sei da qualidade dele, mas, tipo assim, é um oásis no jornalismo brasileiro, da média do jornalismo brasileiro. A gente vê a qualidade das perguntas que a gente viu, né? Tá boa, a entrevista tá boa mesmo. Nessa entrevista, aliás. Porque nós estamos há muito tempo achando que nós não temos que discutir certas coisas. Inclusive a questão racial. A questão racial é um dos problemas centrais. Não só no Brasil, mas no resto do mundo. Então, uma coisa que eu ia falar, antes de ele responder, uma coisa que me emputece também um pouco é colocar todas as brigas de identidade de minorias dentro da mesma briga, tá ligado? A questão racial, ela é uma questão estrutural brasileira. Ela não é uma questão... Ela não tem... Como pode dizer? Os problemas e... Como ela é nociva para a sociedade brasileira, não é a que está ligada, por exemplo, com a luta LGBT. Não é, entendeu? São problemas e engrenagens diferentes. Sacou o que eu tô falando? E eu percebo que hoje, na esquerda brasileira, coisa do tipo, e nessa questão identitária, né? Eles colocam como se fosse tudo do mesmo balaio, o que acaba negligenciando as formas e o grau de... até de quantidade de como é nocivo algumas pautas dentro da sociedade, sabe? Não sei se eu consegui me fazer claro, mas sei lá. A questão racial é uma questão central no desenvolvimento do Brasil. Não tem como desenvolver o Brasil sem passar pela resolução dos problemas derivados da questão racial escravocrata. Esse é o ponto. A causa LGBT, ela não é. Ela não tem... Você consegue desenvolver o país
sem necessariamente tocar na causa LGBT. Isso não quer dizer que eu estou minimizando ou que LGBT... Não é esse o ponto, sabe? Eu estou querendo dizer que a causa racial é uma questão estrutural dentro da sociedade brasileira e do desenvolvimento. É esse o ponto. Porque a questão racial nunca é só questão racial, meu Deus. A questão racial envolve outros vetores, outras questões que fazem com que a questão racial seja um problema central do nosso tempo. É isso. A gente não pode falar de economia sem falar da questão racial. A gente não pode falar de política sem falar da questão racial. É isso. De como a questão racial ela organiza, ela dá sentido para as relações de poder, para as relações econômicas, para o direito, né? E é engraçado, porque o Ciro, naquela crítica, na Jovem Pan, que ele fala do identitarismo, coisa e tal, esse é o ponto dele naquela entrevista, né? Esse é o ponto dele. Que a questão racial é uma coisa central e que as pessoas ficam negligenciando essa discussão com coisas estapafúrdia, muitas vezes, e deixando essas questões centrais de lado para poder colocar na mesa questões que não são centrais. Esse é o ponto. Esse é exatamente o ponto dele lá no Pânico, naquele dia. Para a cultura, de uma maneira geral. Então, eu acho que tem uma confusão nesse debate, uma confusão que é gerada também por ignorância, por má fé, e às vezes as duas coisas juntas, né? Porque geralmente a má fé ela alimenta a ignorância e vice-versa. Mas tem gente, Agora, sabe, Silvio, que faz por cálculo eleitoral mesmo. A gente viu o PT ceder em muitas campanhas do passado. A questão de gênero feminismo também, Tamir, é na estrutura e também dispõe sobre a divisão do trabalho. Sinto as inserções, as similaridades em algumas pautas, mas eu tenho essa divergência. A questão feminina, para mim, é central. Mas a questão... Por isso que eles criam o feminismo negro, né? O que para mim eu acho um absurdo. Porque o feminismo brasileiro, essencialmente, necessariamente... Quando você fala feminismo brasileiro, necessariamente você está falando sobre os problemas da maioria das mulheres. Da maioria das mulheres pretas. Quando a gente coloca feminismo brasileiro, é sinônimo de feminismo negro. É esse que é o ponto que eu fico meio pá quando coloca a questão do feminismo e depois feminismo negro. Porque necessariamente você está falando que o outro feminismo não é negro. Então o outro feminismo automaticamente não é um feminismo brasileiro. Sacou o que eu tô falando? Deu pra entender o que eu tô falando? Preciso dialogar com os setores conservadores e não vou abordar a questão do aborto. O Ciro, por exemplo, o Brasil é muito conservador, se eu colocar isso na linha de frente, isso afasta o voto e tal. Então tem um cálculo eleitoral também, né? Que esses partidos fizeram, por exemplo, o governo Lula, ele está falando agora que ele vai recriar o Ministério da Igualdade Racial, né? A Dilma tinha também lá o Ministério. Vem o Temer, faz aquele Ministério de homens velhos e brancos. O Bolsonaro é um racista. Então, assim, o PT tentou avançar, mas não foi suficiente, né? E tem esse debate por uma questão de efeito eleitoral. Não mexe nisso, porque agora a gente precisa ganhar a presidência da República. Isso aí é um pepino. Só complementando a coisa da Juliana aí. Não, sim, e aí você entra numa outra questão, né? Que é o que a gente faz quando está no poder, né? Isso. Ou seja, é uma certa... Eu acho que, às vezes... Veja, deixando claro que eu tenho uma discordância aqui com o Silvio, né? Não é estar no poder, está no governo. Que aí, lembrando, o governo é uma das alavancas das estruturas de poder. Olha lá, o mesmo debate que tá tendo Acho ontem. que essa discordância Tá no poder, tá no governo. Então, por exemplo, vamos dizer que eu ganhe o governo de Pernambuco. Eu não estou no poder em Pernambuco. A gente vai estar lá numa das alavancas de poder. Mas, por exemplo, o JCPM, que é um dos maiores grupos econômicos aqui do meu estado, que é dono do Jornal do Comércio, por exemplo, vai ter outra alavanca de poder na mão gigantesca. Para fazer pressão contra o governo. Olha lá. O que a gente tava tendo ontem, Sara. Defender e tentar aplicar. O cartel das empresas de ônibus vai ter outras alavancas gigantescas de poder na mão. Então, eu acho que é governo. Acho que é importante diferenciar governo e poder. Acho que esse é o fundamento de uma reflexão leninista. Governo e poder não são a mesma coisa. Beleza? Mas o governo, evidentemente, faz parte das alavancas da sistemática de exercício do poder no capitalismo. Há um certo medo do poder, do exercício do poder,
que às vezes nos impede, muitas vezes nos impede de avançar, de fazer grandes transformações, e as transformações que são necessárias, que precisam ser feitas. Claro, tem o cálculo eleitoral, é isso mesmo, mas tem também uma certa incapacidade de olhar, né, o futuro, né, de projetar, né, horizontes para além daqueles que são tradicionalmente colocados, né, pela esquerda brasileira. Mas, enfim, de qualquer maneira, Juliana, tem uma questão teórica, prática, teórico-prática, política, que é uma confusão que se faz entre identitarismo e identidade. São coisas que têm relação, mas são coisas que são distintas. O que se chama de identitarismo, chamadas políticas de identidade. Quando se olha para isso numa chave crítica, o identitarismo está relacionado a uma espécie de fixação na identidade. É como se a política ela fosse simplesmente ela fosse uma ação de reprodução ou de reafirmação da própria identidade. Então, a política, quando se reduz à afirmação da própria identidade, obviamente que a gente começa a dar várias voltas no parafuso, girar em círculo. Um exemplo de identitarismo. A ideia de que a gente tem burguesas como Luísa Trajano no papel de destaque por ela ser mulher, resolve a questão das mulheres no Brasil. Ou a ideia de que se a gente tem bilionários negros, resolve o problema do racismo. Ou seja, você olha só para a identidade, para a afirmação da identidade, do ser mulher, do ser negro, e desconsidera tudo, né? Desconsidera a economia, as estruturas de poder, a configuração de classes, a inserção internacional do país, na ordem capitalista global e por aí vai. Por exemplo, olhar para a Luísa Trajano e dizer assim, pô, esse é o caminho. Basta ter mulher na política, mulher no mundo empresarial e acabou a conversa que os problemas estão resolvidos, isso é identitarismo. Isso é fazer política reduzida, de maneira inclusive até vulgar, eu diria teoricamente, a identidade. Agora, colocar a questão racial, por exemplo, no centro da luta de classes e dizer que é um absurdo teórico, prático, epistemológico e organizativo desconsiderar a questão racial num debate, por exemplo, sobre estratégia revolucionária do Brasil, isso não é identitarismo, viu? Não, acho que não. Identitarismo é eu achar que quando... A questão racial, mas a questão LGBT já não é. Esse é o ponto. A questão do Ciro não é sobre cálculo eleitoral, mas sobre a fragmentação de pautas como nociva para a própria causa. É isso aí, pô. É o que se tornou. O identitarismo se tornou nocivo à própria causa identitária. É isso. Faria Lima for negra, os problemas da população negra estão resolvidos. Por exemplo, eu dizer assim, meu irmão, ó, se vocês querem ser revolucionários, se não tem negro entre vocês, se vocês não debatem questão racial, se vocês acham que só quem debate questão racial é preto, vocês são falsos revolucionários no Brasil. Vai ser Tá te zoando aí, a Neves. revolucionário na Noruega, porra. Talvez ela dê certo. O Brasil tá errado. Ah, esse editarismo é não, viu? Não vinha com essa... Ah, não, viu? Não, na dúvida, não acreditem em Jones Manuel. Não acreditem em Jones Manuel. Leiam, por exemplo, Nelson Werneck Sodré. Introdução à Revolução Brasileira. Vai ser... Mais de 50 anos atrás. Nelson Sodré fala... Vai ser revolucionário da Noruega. O Nelson Sodré chama de questão da miscigenação, né? Enfim, os termos da época e tal. Mas, a despeito do termo ruim, o Nelson Werneck Sodré tá falando assim, ó, bicho, não dá pra pensar a Revolução Brasileira sem falar da população negra. Por quê? E aí abre aspas. A classe do trabalho no Brasil tem cor, e ela é negra. Básico, Nelson Werneck Sodré. Final dos anos 50, começando dos anos 60. Isso era claro já, ou melhor, negro para ele. Sabe? Clóvis Moura, Sociologia do Negro Brasileiro, Dialética Radical do Negro, Rebelião das Senzalas, Darcy Ribeiro, né? Porra, Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro, Lélia Gonzalez, né? Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Vocês gostaram do livro? Aquilo ali é uma análise do que é a vida do sujeito revolucionário por excelência no Brasil, que é a população negra. Então, assim... Majoritariamente negra, é isso. Vamos fazer um debate qualificado
sobre a crítica ao identitarismo, mas ao mesmo tempo perceber que todo mundo tem identidade, viu? Você que é branco nesse vídeo, você tem identidade, só que sua identidade é tida como universal. Você que é homem hétero, você tem identidade, só que sua identidade é lida, apresentada como universal. E aí é chamado de afirmação de identidade só o ser negro, o ser mulher, o ser LGBT, o ser trans, como se a norma dominante não fosse uma afirmação de identidade, só fosse uma afirmação de identidade o que questiona a norma dominante. Isso é falso, né? Sim. Falso totalmente. Porque eu falei ele de feminismo negro, né? Ele é uma resposta à afirmação a outra, né? Que tá errado isso. Quando se trata de Brasil, tá errado. Porque, na verdade, nossa identidade é constituída por uma série de elementos que são elementos da política. A gente quer, muitas vezes, simplesmente reafirmar nossa identidade sem pensar em como nós podemos afetar o mundo e mudar o mundo, e transformar o mundo, e nos transformar durante esse processo, né, nós vamos acabar caindo, obviamente, numa armadilha, né? Como já diz o Assad Hadi no seu livro Armadilhas da Identidade, a gente acaba caindo numa armadilha. Porque muitas vezes a minha identidade é... E reforço, viu, galera? Armadilhas da Identidade, do Assa Hayden. Eu falo Assa Hayden, parece aquele boneco do Mortal Kombat, né? Mas enfim, Armadilhas da Identidade, Raça e Classe nos dias de hoje, publicado pela editora Veneta. Esse livro é muito bom. Leiam ele, vale a pena. É constituída por uma violência histórica. Eu sou um homem negro, eu não escolhi ser o que eu sou. Né? Não somente. Eu sou resultado, obviamente, das ações que pratico, mas de uma contingência que eu não escolhi. O significado de ser negro, ele me antecede. Não fui eu que decidi o que é ser negro. Então, eu ajo de certa forma, eu tomo certos cuidados na minha vida, né? Eu ouvi coisas dos meus pais que certamente quem é branco nunca ouviu. E agora, a maneira com que eu agi em relação a isso está ligado com a minha vida pessoal. Então, ou seja, isso compôs a minha identidade. A minha identidade é composta, portanto, por uma junção de elementos que são objetivos e elementos que são subjetivos. A minha subjetividade é formada por essa interação entre objetividade e subjetividade, entre o mundo que me circunda e também os processos de informação, de formação daquilo que eu sou enquanto indivíduo. Agora, veja só, identitarismo, portanto, são as políticas de identidade, que são, então, existe uma redução do problema da identidade ao chamado identitarismo, que é também assim, que é o que fazem os ideólogos do neoliberalismo. Né? Os caras Ou seja, a questão racial passa a não ser uma questão de classe, uma questão econômica, passa a ser uma questão de representatividade. Foi a pergunta que fez o André aqui. É isso aí. Então, como é que você resolve o problema racial? Você começa a colocar pessoas negras em anúncios, você começa a colocar... Veja, gente, é isso. Ficar mais fácil de entender do que isso. A gente tá O Silvio, inclusive, o Silvio Almeida, dá um exemplo que eu dei. O que é um diálogo liberal? Ele fala neoliberal, mas liberal também. Ele acha que o problema de raça, de gênero, a opressão, na verdade, né? De raça, de gênero, de sexualidade, por aí vai ser resolvida com, umas Tabata Amaral aí no Congresso, Luísa Trajano na burguesia brasileira, umas ministras aí, sei lá, uma Damares, né? Quem sabe, por aí vai, sabe, tipo, isso é uma visão identitarista do debate sobre as opressões. Agora, debater a opressão não é identitário por si. Inclusive, eu acho uma vergonha o marxista que desconsidera que o marxismo tem mais de 100 anos de legado do conceito da categoria de opressão. Desde o começo do movimento comunista, da obra marxista, já com Marx e Engels, se usava o termo opressão para falar, por exemplo, da situação das mulheres. Né? Então, por que desconsiderar esse nosso legado histórico, né? Colocar negros em capa de revista, sendo que o problema que faz o negro ser negro, que compõe a identidade do negro, não é só o que eu estou dizendo. É importante que negros estejam em capa de revista, é importante que esteja anúncio, é importante que negros estejam apresentando no jornal, não é isso que eu estou dizendo. É importante que sejam advogados, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, isso não é aquilo que compõe a identidade do ser negro. Compõe a identidade do ser negro é você estar à mercê da violência o tempo todo, você morar nos lugares mais precários,
você receber os mais baixos salários. Portanto, toda a questão de identidade envolve uma questão de classe. E para você ver como esses políticos, né, os políticos, as pessoas em geral, né, a gente está falando dos partidos de esquerda, porque esse problema que você coloca, Juliano, não é um problema novo, então é um problema que é discutido desde os anos 60, 70, isso que leva, por exemplo, os nomes históricos do movimento negro a romper com os partidos que eles ajudaram a fundar. Eu estou falando aqui da Avenida do Nascimento, que é um de Lela Gonzalez, né, e tantos outros que fundaram os partidos de esquerda, porque assim, é importante que se diga, os nomes históricos do movimento negro foram fundamentais na fundação dos partidos de esquerda, tanto do PT como do PDT. Estou citando 2 exemplos aqui, foram fundamentais, grandes nomes do movimento negro. Foram aqui de Guerreiro Ramos, também nos anos 60, e tantos outros nomes, que também tiveram uma relação tensa por conta disso, porque existe uma certa incapacidade de compreender algo que, para mim, me parece óbvio, que os grandes teóricos, as pessoas que pensaram sobre isso, sempre disseram. Separar classe e raça é um erro, porque raça é classe e classe é raça. Claro que são problemas analiticamente que a gente tem que analisar nas suas especificidades, mas não quer dizer que a gente possa analisar separadamente. Cara, isso é exatamente o que o Ciro estava dizendo no Pânico, cara. É exatamente isso. Se você pegar, voltar lá e ver a entrevista do Pânico, é exatamente essa linha que ele tá seguindo. Inclusive, aquele processo que ele recebeu lá do Fernando Hollier era exatamente esse argumento. Era exatamente esse argumento que ele repete nesse mesmo Pânico. E depois ele fala sobre a questão dos orçamentos, que quem pilota os orçamentos, essas coisas do tipo. Era exatamente isso. Exatamente isso, cara. E tem uma outra coisa. É legal sobre estar falando sobre a Lela e o Abdias e o PDT. O PDT é o único partido de esquerda que tem esse legado. Ele é o único, cara. Inclusive, no podcast No Fio da História que a gente fez aqui, não sei quem deu a oportunidade de ver, o Samuelson mostra pra gente a carta de desfiliação da Lela, né? Lela Gonçalves, né? E os motivos que tá levando ela aí pro PDT. Que era exatamente esse que o Silvio tava falando. E veja só que coisa interessante. É curioso. Vamos lá, gente. Vamos aproveitar essa deixa do Silvio para cravar uma frase aqui. Quer analisar raça separado de classe no Brasil é tendencialmente liberal e identitário. Quem analisa raça separada de classe é tendencialmente liberal e identitário. Quem analisa classe É isso. Tanto, puta, mano, dá vontade de ver de novo lá a entrevista do Ciro Jovem Pan. Tanto é que ele fala lá, né? Ele fala, o argumento central é, quando eu atinjo a questão da classe, automaticamente eu atinjo a questão da raça. Esse é um dos argumentos que ele usa lá na Jovem Pan. Que esses assuntos não são separados. Era esse é o argumento central daquela conversa toda, é o argumento central. Aí volta aquele negócio, o pessoal espalha muita mentira sobre o Ciro Gomes, é muita mentira mesmo, cara. Esse é o argumento central daquela discussão toda na Jovem Pan, esse é o argumento central do Ciro. De raça, na melhor das situações, é burra. Na pior das situações, é racista. Repetindo. Quem analisa classe separada de raça é tendencialmente liberal e identitário. Esse sim é o verdadeiro identitário. Mas quem analisa classe separada de raça ou é um completo ignorante de pai, mãe e quarteirão sobre a estrutura de classe brasileira e ou, as duas coisas não são separadas, é racista. Não quer incorporar, não quer enxergar, não quer ver a centralidade da questão racial na configuração de classes e da luta de classes no Brasil. Então, assim, muito claro o que é o identitarismo, qual é a crítica, quais são os limites. É muito claro qual é o papel, qual é a importância da representatividade, mas também quais são os seus limites para quem faz um debate crítico, um debate radical sobre a questão racial. Né? Acho que não fica dúvidas. E aí vou aproveitar e vou deixar indicações de leitura na descrição desse vídeo. Né? Então quem me acompanha inclusive vai ver que eu vou citar vários livros que eu já falei várias vezes deles,
Mas nunca custa, né, indicar de novo. Então é isso, galera. Espero que vocês... Bom, hein? Bom esse vídeo, cara. Muito bom. Pô. Era exatamente